Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Livros históricos, estou repetindo, livros históricos. De Josué a Esther. Tá? De Josué a Esther. Poético, livros poéticos. De Jó a Cantares. De Jó a Cantares. Tá ok? Agora os profetas. Profetas maiores. Tá? Profetas maiores. Você pode colocar aí. De Isaías a Daniel. De Isaías a Daniel. E profetas menores, de Oséias a Malaquias. Tá ok? Então, a divisão do Antigo Testamento, aprendam isso, levem para o céu isso. 4 grupos: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Tá ok? São 4 grupos, sendo que o 4º grupo ele tem uma subdivisão ali. Tá? Ou melhor, 2, né, subdivisões. Profetas maiores e profetas menores. Antes de entrarmos na divisão e subdivisão do Novo Testamento, eu disse que eu iria trazer para vocês a divisão do Antigo Testamento judaico, que é a Bíblia hebraica, também chamada de Tanakh. Tá ok? A divisão da Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, se dá em 3 grupos, tá? 3. Três grupos. O primeiro, Torá. O segundo, Neviim ou Nebiim. Tá ok? Você tanto poderá ver como Neviim ou como Nebiim. Tá? Eu coloquei aqui Neviim, o que não é comum. Na maioria das vezes, eu escrevo Neviim, mas serve Nebiim também, tá? Nebiim também. E o terceiro, Ketuvim. Ketuvim. Tá? Divisão da Bíblia hebraica. 3 grupos. O primeiro é a Torá, o segundo é o Neviim, o terceiro é o Ketuvim. Ketuvim, com K. O que significa Torá? Torá corresponde ao nosso Pentateuco, é o livro da lei. Tá ok? Da instrução. Livro da lei, instrução, Torá. Aqui eu coloquei com Torá com A e acento agudo. É comum você escrever Torá substituindo o acento agudo pelo H, tá ok? Neviim significa, em hebraico, profetas, ou grupo dos profetas. Todo mundo esperando, ó. Adaptação. E Ketuvim, escritos. Tá? Ketuvim é o grupo dos livros escritos. Vou ditar para vocês, não todos os livros. Tá? Não todos os livros, mas alguns. A Torá corresponde ao nosso Pentateuco. Nesse caso, de Gênesis a Deuteronômio.
nós estaremos falando sobre isso mais à frente, mas eu posso adiantar para os senhores que deu-se oficialmente a partir da monarquia. Não foi na época do patriarca Moisés. Nós atribuímos a autoria do Pentateuco a Moisés. E é justo, porque ele foi ali o homem de Deus, inspirado por Deus, levantado por Deus, patriarca, levantado por Deus, para, através de Moisés, Deus trouxe ali todo aquele ensinamento, toda aquela exortação, toda aquela lei, e condução para o seu povo. Então, nada mais justo do que atribuir a autoria da Torá, ou seja, do Pentateuco a Moisés. Mas não foi ele que escreveu, porque na época de Moisés, no período patriarcal, era comum a famosa e chamada, como eu já disse, tradição oral. Moisés escreveu alguma coisa? Sem dúvida escreveu, mas não existe, tá, esse manuscrito original. Alguma coisa ele escreveu, porque está claro lá no Pentateuco, no livro de Êxodo, Deus falando, Moisés escreve. Tá? Agora, antes da monarquia, não sei quem já ouviu falar na famosa fonte JEDP, isso vai estar na apostila. A fonte javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. O compêndio dessas 4 fontes, existem outras, tá? Essas são as mais clássicas. O compêndio dessas 4 fontes constituiu o Pentateuco que nós conhecemos hoje. E que na época da monarquia foi, eu vou dizer assim, né, oficializado na forma escrita como a lei do Senhor, a palavra de Deus. Você pode observar que Deus, lá no Pentateuco, no momento ele é Elohim, dependendo das versões, na minha revista corrigida é Deus. No princípio criou Deus, mas tem versão que está assim, no princípio está Elohim, Deus, numa fonte é Elohim, numa outra é Adonai, numa outra é Jeová ou Yahvé. Observem que são fontes diferentes, tá? Mas, como eu disse, nada mais justo do que atribuir ao responsável que Deus levantou por todo esse livro, Pentateuco, Moisés. Atribuído a Moisés. Se você responder que quem escreveu foi Moisés, a resposta está errada. Mas a autoria atribuída a Moisés, a gente pode aceitar. Ok? Neviim. Neviim é o grupo dos profetas. Quais são? Não vou ditar todos, mesmo porque de cabeça eu não vou lembrar. Mas não pense que os livros do grupo dos profetas que eu ditei para vocês estão aqui porque não estão. Por incrível que pareça, aqui está, por exemplo, Josué, no grupo dos profetas. Josué, o livro dos reis, estão dentro desse grupo aqui, na divisão judaica. E os profetas, na nossa divisão, estão dentro do grupo dos escritos. Tem essa diferença. Eu falei inicialmente que a divisão da bibliologia judaica era diferente da nossa, mas o conteúdo é o mesmo. Tá ok? Então, nós temos T de Torá, N de Neviim, ou Neviim, K de Ketuvim. Bíblia hebraica, também chamada de Tanakh. Tanakh. T de Torá, N de Neviim e o K de Ketuvim. A Tanakh. A Tanakh é a Bíblia hebraica. É o Antigo Testamento. Então, a diferença está na divisão. Bom, eu coloquei A aqui, não existe vogal no alfabeto hebraico, tá? Existe Professor, que é representado pelos sinais maçoréticos que vocês estarão estudando aqui na disciplina de hebraico instrumental, tá? Aí vocês vão estudar isso em hebraico instrumental.
Tá? Professor, Nós pronunciamos as vogais, mas elas não existem no alfabeto hebraico. Uma outra coisa também que é importante falar é que a Bíblia hebraica ela difere da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento judaico para a versão grega. A tradução que ocorreu através de 72 eruditos do grego que traduziram, nós vamos falar sobre isso mais à frente. E diferente da Bíblia hebraica, a Septuaginta ela tem acrescida mais 7 livros classificados como apócrifos para os cristãos evangélicos e classificados como deuterocanônicos para os católicos. Deuterocanônicos, porque eles não eram reconhecidos como inspirados por Deus, mas estavam na Septuaginta. O que são aqueles livros? Baruque, Tobias, Eclesiástico, Sabedoria, primeiro e segundo aos Macabeus. Faltou um Judite. Judite, Baruque, Tobias, Eclesiástico, Sabedoria. Primeiro e segundo aos Macabeus. 7 livros apócrifos, dentre os diversos apócrifos, sendo que esses 7 eles estavam dentro da Septuaginta, mas não dentro da Bíblia hebraica. A Bíblia católica ela traz os 7 apócrifos. Então, esses 7 livros apócrifos, ou seja, não inspirados, para nós, protestantes, mas para os católicos, eles são chamados de deuterocanônicos, porque eles foram reconhecidos num segundo momento, por isso deuterocanônicos. Tá bom? São peculiaridades da bibliologia veterotestamentária, tá ok? Pois bem, vamos para a divisão e subdivisão do Novo Testamento. Deixa eu ver se tem alguém que pode discutir. E eu vim para dar aula de epístolas gerais, me equivoquei. E o material didático de bibliologia ficou em casa, ficou no computador. Tá ok? Vocês não precisam... tá? Vocês não precisam gravar isso, não. Ah, quais são os livros do Nebiim? Quais são os livros do Ketuvim? Não precisam gravar isso. Vocês só precisam saber que existe essa divisão. Entendeu? Entendeu, Diogo? Não precisa gravar. Tem que gravar? Não. Tá? Agora, é bom vocês gravarem a divisão do Antigo Testamento cristão. Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. Histórico, de Josué a Esther. Poético, de Jó a Cantares. Profetas maiores, de Isaías a Daniel. E menores, de Oséias a Malaquias. Tá? Isso aí tem aluno de escola dominical que sabe. Pois não, irmão Fernando? O irmão Fernando aqui, presente aqui na sala, está perguntando se a Bíblia católica tem muita diferença da Bíblia protestante, evangélica. A diferença está tão somente nos 7 livros apócrifos, mais 2 acréscimos que tem no livro de Esther e Daniel, tá? Tem, além dos 7 livros que eu citei aqui, Judite, Baruque, Tobias, Eclesiástico, Sabedoria e primeiro e segundo aos Macabeus, tem também 2 acréscimos lá em Daniel e no livro de Esther. Essa é a diferença. Agora, existe uma outra diferença, que é a questão da tradução e versão. Nós vamos falar sobre isso lá para o final da disciplina. Tá? O último assunto nosso é a questão da tradução e das versões. E, neste caso, nós vamos ter ali diferenças e até divergências. Não só em relação ao cânon católico, mas também nas versões que nós temos nas Bíblias evangélicas. Tá? E nós vamos estar vendo as principais versões. Eu não. Qualquer professor de teologia recomenda, inclusive é um parênteses que eu vou abrir aqui, pegando aqui um gancho na pergunta do irmão Fernando,
Tá? Gravem isso que eu vou falar aqui, talvez até os mais antigos já tenham aprendido isso que eu vou falar aqui agora. Tá? E isso é importante. Você, como seminarista, você tem que ter pelo menos, tá? Outros professores falam 5, eu vou falar 4 versões de Bíblia diferentes. 4, pelo menos. Eu não estou falando Bíblia de estudo. Bíblia de estudo custa R$ 200, é caro. Não estou falando Bíblia de estudo. Porque a Bíblia de estudo, a única coisa que difere é a nota de comentário, que temos que tomar cuidado. Muitas Bíblias de estudo, o editor da Bíblia, ele traz ali a tese dele. Tá ok? A Bíblia de estudo do Dr. Scofield, por exemplo, ele traz lá em 1 Samuel, capítulo 28, ele defende uma doutrina kardecista, na nota de rodapé. Então, eu não estou falando Bíblia de estudo, estou falando versão. O que é versão? Uma versão você compra por R$ 40, R$ 50, revista corrigida. Quem está anotando pode anotar. Os outros professores recomendam no mínimo 5, eu vou ser mais assim misericordioso, e eu vou sugerir pelo menos 4, tá, irmãos? Porque você tem a sua Bíblia. Pois não, quem... boa noite, é o Paulo que está falando. Pois não, Paulo. A versão, por exemplo, a Shed é uma boa Bíblia de estudo, a Shed? Aqui, é Paulo, né? Paulo, sim. Paulo, a Shed é uma das melhores versões. A versão Shed é Almeida Revista Atualizada, a Shed. Eu tenho essa Bíblia de estudo. Eu digo que ela é uma das melhores porque Shed, ele não é tendencioso como outros editores. Dake, a Bíblia de estudo do Dr. Dake, ele coloca a tese dele nos comentários. Já o Shed, ele não fez isso, já é falecido, né? Faleceu, já tem bem uns 2 anos aí que ele faleceu. Isso. E ele não está... Só para você, eu dei exemplo aqui de 1 Samuel 28. Na Bíblia de estudos do Shed, ele traz ali, se eu não me engano, umas 6 ou 7 teorias. Olha só, inclusive é do Dr. Scofield, mas ele não defende. Entendeu, Paulo? Então, a Bíblia Shed, que é a versão Almeida Revista Atualizada, ARA. Inclusive, eu vou começar, eu falei revista corrigida, anotem a segunda, ARA, A-R-A, Almeida Revista Atualizada. Ok. Outra coisa, professor. Sim. O Diogo falou sobre esses livros aí, né? Incluindo o livro de Jó também, são considerados livros proféticos, né? Especiais, calma, tá? São livros poéticos, no caso, tá bom? Os poéticos na Tanakh, ele está dentro do grupo dos profetas. Não é isso? Ok. Tá ok. Obrigado. Tá. Deixa eu alinhar aqui com vocês uma coisa, porque assinalou para mim que daqui 10 minutos vai cair o link. Faltam quantos? Não, eu vou falar as versões. Quando o link cair, eu vou ter que encerrar o segundo tempo, tá bom? E na sexta-feira eu vou dar continuidade de onde o link caiu, tá ok? Vamos alinhar dessa forma, tá bom? Então, eu falei 2, anotem, eu falei a revista corrigida, Almeida Revista Atualizada, anotem em Nova Versão Internacional, NVI. Não é uma Bíblia para você usar na igreja, alguns usam. Eu estou falando que é um material de consulta. Não tem problema, não tem problema usar. É porque a maioria das pessoas não consegue acompanhar. Até hoje ou com a Almeida Corrigida ou a Revista Corrigida. A Almeida Revista Atualizada ou Revista Corrigida. Eu recomendo, Almeida para a igreja, Almeida Revista Atualizada. Inclusive, quando eu vou ler, eu até falo a versão, que se a pessoa tiver numa versão diferente, ela vai saber. Então, a NVI, a ARA. A NVI eu recomendo. A NVI, por exemplo, ela difere na questão dos acréscimos. Até foi pertinente aqui a colocação do Brian, porque os arianistas, como as testemunhas de Jeová, falam que a nossa Bíblia é toda adulterada, a nossa tradução é toda adulterada, toda deturpada, cheia de acréscimo. Querido, não é adulterada, não é deturpada, é cheia de acréscimo, isso é verdade. Mas os acréscimos, eles não distorceram o texto. Eles
existem para explicar melhor o texto. Vou dar um exemplo aqui prático. Por exemplo, algumas Bíblias de estudo assinalam os acréscimos entre colchetes. Tá? Tem Bíblia de estudo, vem entre colchete assim os acréscimos. Vou dar um exemplo, a minha não é Bíblia de estudo, mas eu tenho como exemplo aqui, primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Por exemplo, nós lemos lá, deixa eu ditar logo a quarta, né? NTLH? Eu ditei a N... Não, a NTH é a nova tradução na linguagem de hoje, deixa como quinta. Quinta categoria. Eu ditei RC, ARA, tá ok? Revista corrigida. Tá? Tem a revista corrigida atualizada, mas aí você vai para 6 versões diferentes. Eu estou enxugando aqui em 4. Em quarto, vou indicar uma católica. Bíblia de Jerusalém, vende em livraria evangélica, tá? Mas você compra pela internet mais em conta. Gente, não é a Bíblia de Jerusalém de estudo, é só a versão. Custa 40, 50 reais. A de estudo deve estar uns 200 reais aí, nessa faixa aí, tá bom? Então, eu já ditei 5 versões, porque o irmão aqui ajudou aqui com a nova tradução na linguagem de hoje. Tá bom? Então, você já tem 5. Na próxima aula, talvez de casa, né, eu faça... Qual a importância disso? Eu vou explicar para vocês por quê. Você tem a sua versão. O Brian tem a NVI. Né? O Fernando, por exemplo, tem a RC. Eu tenho a ARA. Eu vou preparar um estudo, uma pregação, não custa nada você pegar as outras versões e comparar, porque às vezes dá diferença. E quando dá diferença no sentido, aí você tem que respirar fundo, levantar, tomar um café e preparar para fazer um exame mais detalhado. E aí na próxima aula, eu vou mostrar isso, eu vou até anotar aqui, porque hoje não vai dar tempo. Não, tem várias versões. Na apostila vai vir lá uma relação. Sim, aqui. Vou dar um exemplo aqui. Primeira epístola de João, capítulo 5. Nós lemos assim, nas versões mais convencionais. Nós lemos que 3 são os que testificam. É um texto bem conhecido. 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Nós lemos assim. Na NVI não lê dessa forma, porque aqui tem acréscimo. Na revista corrigida está assim. 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Versículo 8. E 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 concordam num. Dependendo da versão, se for Almeida, revista atualizada, está assim. E os 3 são unânimes num só propósito. É a mesma coisa que os 3 concordam em um. Não é isso? Na revista corrigida está que os 3 concordam num. Na ARA, os 3 são unânimes num só propósito. Na NVI, está mais ou menos assim, porque não tem o acréscimo. Aqui tem um acréscimo. No original não está dessa forma. No original está mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Cadê? 3 são os que testificam. O Pai... Não, 3 são os que testificam. Você está com a NVI aí? Como é que está aí, o Brian, na NVI? Na NVI está assim. Há 3 que dão testemunho. Isso no 7. No 7. Aí hoje já vem o Espírito, isso aí. a água e o sangue. Aí, e os 3 são anônimos. Entendeu? Quando eu disse que não tem o 8, não é que não tem o 8. Não tem a parte B do 7. Tá? Vou repetir. Ele tem até ele tem até um balãozinho com 3 centros. Sim. Ele mostra assim, 5, 7, 8. Tá. Assim, alguns manuscritos da Vulgata dizem testemunho do céu. O Pai, a Palavra, isso aí. e esses 3 são um.
E há na terra três que testificam na terra. O Espírito, a água... Aí ele bota no parênteses. Isso não consta em nenhum outro escrito grego anterior ao século II. Pois bem, o acréscimo ali da parte B do 7º está na Vulgata, que foi colocado para explicar melhor o versículo, não foi para mudar o sentido do versículo, como acontece na tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Lá há uma adulteração. Repete o que o Brian falou, porque está longe. O que ele falou não deu para entender. Não, ele leu. O que ele falou aqui, na verdade, ele me ajudou aqui, porque ele está com a NVI ali, que não traz os acréscimos. Tá? E ele leu lá na NVI assim, ó, vou ler aqui na minha. 3 são que testificam, 3 são que dão testemunho, ou que testificam. Aí não tem a parte seguinte, B, do versículo 7, já vai para o 8. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são um. Então, esse é o texto original. Aí eu pergunto, esse acréscimo aqui, oriundo da Vulgata, mudou alguma coisa? Não. Ele só serviu para explicar melhor o versículo. Agora, você pega a tradução do Novo Mundo, a tradução do Novo Mundo, vou dar um exemplo aqui para vocês no quadro. Se cair o link, nós vamos continuar de onde o link caiu na sexta-feira. Olha só. Vê se tem diferença. Por isso te digo hoje, vírgula, estarás... Por isso não enxergamos nada. Comigo no paraíso. Olha a vírgula onde a vírgula está. Por isso te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quando? Tradução do Novo Mundo. Agora, na ARA, na RC, na RCA, na NVI, está diferente. Na Bíblia de Jerusalém, está diferente. Tá?